Olá, olá! Está começando mais um Casa Poeticast, esse programa de quebrada onde a palavra faz morada. Essa é uma realização da Casa Poética, junto com a Secretaria Municipal de Cultura, através da 8ª edição do Fomento à Cultura das Periferias de São Paulo. Mas, sem mais demoras, para conhecermos nosso convidado de hoje. Roda a vinheta. Agora sim, começando oficialmente nosso episódio de hoje, com mais um artista das palavras e de várias outras coisas. Ele que é escritor, poeta, ilustrador, pesquisador, educador, entre tantos trabalhos, Nivaldo Britos! Uhul! Aí, Muito bem-vindo! Aí, Cajutiba! Salve todas as comunidades! Seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui hoje. E aí eu queria pedir para que você se apresentasse pra gente. Eita! Gente, eu sou Nivaldo Brito, acho que essas definições por aquilo que a gente faz, né? Ó, é isso, é aquilo. Mas eu acho que nesse caso eu tento, né? E isso não é modéstia, não é drible, nem nenhuma performance, né? Acho que é esse exercício mesmo de tentar dizer, né? Seja através das palavras, dos desenhos, de outras linguagens, coisas que inclusive você não sabe que pode dizer até fazê-lo, né? Eu Sim. nasci em Acajutiba, na Bahia. Na verdade, é mentira, eu nem nasci exatamente em Acajutiba, eu nasci basicamente na roça, né? Mas Acajutiba é um município, fui criado no Barreiro, que é uma vila, é uma pequena vila que fica a 9, 10 quilômetros de Acajutiba. E tenho lá minha Macondo, né? Minha referência de não apenas de infância, mas de mundo também, de contorno, assim, de fronteiras, de perceber as coisas. Vim para São Paulo com 18 anos, né? Ia completar 19 anos. E como o Belchior disse, minha história se parece com a de muita gente, né? Que vem do norte, do Nordeste, do norte para cá, que vem nessa expedição eh, misteriosa, assim, sem saber muito o que pode fazer, o que dá para fazer. E eu queria estudar letras, que era uma coisa também que eu não tinha muita não tinha referência nem do que era, mas eu entendia que ali tinha um caminho para mim, né, para ser no mundo, para dizer, inclusive, né. Quando eu aprendi a ler, e aprendi a ler aos 9 anos, assim, um pouco atrasado na escola, eu tinha muito medo de esquecer como se lia, assim, achava um poder mágico, ler, ai caramba. E eu lia todo dia, porque será que eu ainda sei ler, assim? Tinha poucos livros em casa, e esses livros, até, acho que esse exercício de memorizar os textos, acho que já começa daí, assim, meio de perder a possibilidade de consultar essas obras. Então, para mim, ler tudo passa por ler, assim. E eu Sim. fiquei muito feliz quando eu fiz um livro chamado O Nome das Nuvens, quando eu cheguei nesse título. Feliz mesmo, falei, é igual quando você faz um gol. Acho que escrever também tem isso, meio que fazer um gol no Maracanã vazio, assim, você tá num lugar muito importante pra você, mas ninguém tá vendo. Aí depois, quando você publica, que as pessoas às vezes Sim. se emocionam ou se reconhecem, aí já é outro processo. Mas, a coisa de ler o que não necessariamente é palavras, né, e ler nuvens, ler imagens, seja nos azulejos, seja nas rachaduras e tal, que você mostra pra pessoa, dificilmente ela vai ver o mesmo que você tá vendo. É Acho que pra verdade. mim também, nos livros não é tão diferente, né, óbvio, tem uma objetividade, tem outros recursos nas palavras, mas, essa legibilidade das coisas, buscar mostrar, assim, o que tá aí, o que você vê. E aí a literatura foi esse corte, né, essa fratura na vida de ser estranho. E eu acho que a coisa de ser estranho, me diz muito, assim, me reconheço muito, assim, enfim, nas personalidades também, não apenas artísticas, nos doidos, enfim, nas pessoas que não são compreendidas. Sim. Compreendidas. Então eu acho que eu tento, no final das contas, tudo que eu tento fazer tem esse exercício de tradução, né, de Sim. tentar tornar ali uma mensagem,
codificar, decodificar algo que eu acho que tem relevância. Então acho que tudo que eu ixi, falou pra caramba e vai querer resumir agora. Assim, falar, a pergunta era só quem é você, né? Mas é que a gente Mas é é isso, tanta coisa, é né? porque passa muitão, assim, pela Bahia, Sim. né? Por essa primeira eh, fase, assim, não primeira infância. Eu vim para São Paulo também, como eu falei, sozinho, né? Então, sem ter, né, uma base familiar aqui, embora tivesse na ocasião um irmão com quem eu vim morar, mas imediatamente ele voltou para Bahia. Então São Paulo também não teve essa mediação em relação à urbanidade e tal. Mas agora faz um ano que já faz mais tempo que eu tô aqui do que o tempo que eu passei lá. Então nessa ideia assim de identidade dupla assim, Sim. né, é até meio, não acho confuso, né, mas acho interessante pensar nessa construção também que a gente faz, né, de pertencimento ou não pertencimento aos lugares. E toda vez que eu vou Sim. lá, o pessoal: "Ai, paulista". É, quando volta, né, tem É, essa isso é, você sensação. fica, seu lugar no mundo, É, qual é? é verdade, tem muito essa parada, assim, de pessoas que migram pra cá, pra São Paulo, assim, né, de sofrer muito preconceito, essas paradas, assim, e aí não se sentir pertencente a São Paulo. Mas aí fica tanto tempo em São Paulo e quando volta também não pertence mais lá e, tipo, fica essa questão, né. Mas é os 2, é tipo, pertence aos 2, tá Não, eu acho ligado? que eu acho que você não pertence É, seu não. coração, sei lá, essa coisa também de identificação mesmo, né. Eu acho que todo mundo, acho que se trai um tanto. Dessa objetividade, né, que a gente não é apenas naquilo lugar onde a gente nasce, o nome que a É. gente defende, né. Eu acho que é uma reflexão que volta e meia me aparece, assim, né, de tentar, eh, estabelecer ali um definitivo em tudo, né, porque a gente se encanta por várias coisas que Sim. às vezes a gente nem quer se encantar inclusive, né, de É. falar: "Pô, eu gosto de tal, enfim, obra, de tal conteúdo", que às vezes até é contraditório, né, assim, com, né, enfim. Sim. Mas isso nos compõe. Acho que é coisa de unidade, né, não me interessa também unidade, assim, dizer: "Ó, você é isso e você", coisa bem estereotipada, assim. Tenho medo de ser lido ou produzir coisas que sejam previsíveis. Pode crer. E é uma coisa que eu até anotei aqui pra falar sobre, que é uma coisa que você traz muito, assim, nos seus trabalhos, né, principalmente, tipo, na sua escrita e tal, que é essa parada de ter um olhar poético para o cotidiano. Às vezes é uma coisa que a pessoa, tipo, não espera ali, mas tá no cotidiano, sabe. E aí eu queria saber como que é isso pra você, tipo, é natural, é um processo natural de ver, tipo, essa beleza nas coisas, assim, tipo, ver uma coisa, assim, tipo, que talvez não tenha nada a ver, mas que você faz ter a ver, assim. E como continuar com esse olhar, né, porque eu acho que muitas pessoas perdem, né. Nossa, eu acho que das conquistas, assim, que eu de fato demorei pra perceber como conquista, né. Mas eu acho que dessas preservações da infância, eh que eu acho que eu sou grato, assim, por de alguma forma ter preservado, essa esse espanto, né, essa curiosidade também para algumas coisas que talvez para a maior parte das pessoas estejam óbvias, assim. E isso passa, como eu falei, por olhar, procurar imagens, sei lá, em lugares inusitados, estar procurando rostos conhecidos também, né, de chegar não ficar blasé, assim, nos espaços. Pego um ônibus, entro no metrô, tô sempre meio curioso, assim, de procurar, né, algum conhecido no em São Paulo, Sim. mas é algo muito automático, assim, né, não tem como não sê-lo, né. Chegar num show, enfim, num espaço e achar que vai ter sempre, né, que é uma lógica também de quem cresceu, quem nasceu em lugares pequenos, né, de, né, se acostumar a buscar familiares ali. E a coisa também de ler palavras de trás para frente, mas eu tô recuperando, tô voltando assim, porque eu acho que a gente tende a se acostumar muito, se acostumar a automatizar as coisas, a Sim. poupar energia para viver, assim, para fazer as coisas de forma objetiva e concluir e gastar menos energia mesmo. E aí eu acho que esse olhar poético, né, mas não apenas poético, acho que tem uma não sei nem justificar exatamente, mas acho que tem a ver com demorar um pouco nas coisas, né, porque eu acho que a escrita não apenas a escrita, né, mas essa essa observação, ela demanda atenção, demora Sim. mesmo. E aí nessa lógica de sair daqui para chegar aqui, né, pouco se demora.
E eu acho que olhar para as coisas com interesse, olhar com um coração, assim, genuíno. Não, olhar porque tenho que, né, não é um exercício militar, né, olhar para as coisas. Mas eu acho que essa esse eu também entendo e percebo que que ainda é essa memória de alguém que é de fora também, não só de São Paulo, né, mas que alguém que, né, como falei, desde pequeno, eu precisei sair da vila o tempo todo para ir para a escola, eu tinha que me deslocar, então eu era sempre a pessoa de fora. Quer dizer, sempre não, a maior parte das vezes, né, eu não estava no lugar onde me era, comum, assim, né, não necessariamente fazia parte daqueles espaços. Então esse olhar de estranhamento e de pensar as coisas que para muitas pessoas ali já faziam parte da paisagem, eu acho que também é algo que eu de algum modo eu acho massa hoje perceber, ter preservado isso, assim, de olhar que não é natural no mundo escada rolantes, algumas tecnologias em geral, assim. Eu Uhum. vejo que para minha geração, não só para minha geração, mas para as pessoas que já acham que sempre existe, as coisas sempre foram assim, eu acho que talvez não tenha tanto maravilho. Acho que nesse sentido, quando eu li o primeiro parágrafo, a primeira parte lá do 100 anos de solidão, né, que é, ixi, eu vou errar, mas é mais ou menos, né, diante do pelotão de fuzilamento, né, Aureliano Buendia haveria de se lembrar da primeira vez que viu, que seu pai levou para que ele visse o bloco de gelo, né. Assim, quando eu li aquilo, eu falei: "Nossa, velho", tipo, eu lembro com exatidão a primeira vez que eu tomei Coca-Cola, assim, né, que eu ficava: "Putz, eu vou morrer", cara, com a vontade de arrotar, Sim, assim, e tal, gelado, que não queima, mas você fica que não dá pra também, e tal. sim, Essas muito experiências que gás, pra muita tipo, gente tá aí desde sempre assim, não sim, teve um marco esses acessos a algumas coisas. E eu tô falando isso não apenas como um bem de consumo, né, mas experiências diante da vida que você, falei, se espanta, né. E aí, eu acho que isso me ajuda também, não não ter começado no mundo já na urbanidade, assim, né. Já com essa é. com essa alfabetização para eu ia falar, para perceber as coisas como sempre foram aí. Eu acho que isso para não só para poeta, né, mas eu acho que isso para pensar a arte, eu acho que é não digo fundamento, mas eu acho que tem uma matéria-prima nisso, né. Ah, com certeza. E conforme você foi falando, assim, eu fui, brisando um pouco, assim, também, sobre o tempo das coisas, né, porque, tipo, no meio urbano, assim, é tudo muito rápido, então, tipo, é muito difícil realmente a gente crescer realmente se demorando nas coisas, percebendo, assim, e tal, né. Agora quando a gente tá, tipo, em outro contexto, assim, por exemplo, que nem você estava falando, né, tipo, que você saía ali, tipo, de onde você morava pra ir pra escola e tal, então, tipo, tinha um caminho, e aí você ia percebendo as coisas, assim, né, eu consegui imaginar essa imagem na minha cabeça, aí eu fico pensando nesse tempo, que antes, tipo, o tempo era mais, sei lá, mais demorado, dava pra se demorar nas coisas, enquanto aqui é, tipo, tudo muito rápido, é muita informação e a gente só se acostuma com essa rapidez, né. E essa ideia também que se adaptar é algo bom, assim, existe uma hierarquia, né, entre fazer parte e se adaptar, assim. Eu acho que preservar esses estranhamentos, né, Sim. como diz o poema, né, preservar um caco de vidro no diamante, para que ele lembre quem ele é, assim. Eu acho que nessas formações que a gente vai tendo, né, para fazer parte, seja na escola, seja nesses espaços de fabris, assim, não necessariamente de fábrica, mas nessa lógica de padronização mesmo, né. A gente vai Sim. sendo educado a dizer a mesma coisa, dizer assim, ó, pra fazer parte de um grupo, você tem que saber tal coisa, fazer redações que concluem o É. mesmo raciocínio e tudo. Eu acho que essa capacidade de destoar, assim, de preservar e se garantir também em Sim. relação a isso, assim, né, do seu estranhamento, né, sustentar eu ia falar a sua personalidade, mas também isso não é sempre bem visto, assim. E a gente Sim. eu vejo que as pessoas criticam, e eu também estou de acordo com todos esses comportamentos de manada, assim, tudo igual, tudo padrãozinho e tal, que não me interessa, mas o quanto que é também inevitável a gente pertencer a algumas coletividades e tal, mas o quanto que a gente
ainda fazendo parte delas, a gente tem a nossa individualidade, que a gente consegue Sim, manter o nosso modo de dizer e ver as coisas. é verdade. É muito importante, tipo, manter esse encantamento, né. Mas enfim, a gente já me perdi aqui Ah, no mas eu acho que roteiro. também tem umas paradas que é isso, assim, eu tô falando isso, mas eu entendo, eu hoje observo que tem a maior parte disso não é necessariamente uma decisão, assim, não é voluntário: "Ó, eu É, vou manter tal coisa, eu vou defender". acaba sendo natural, né, Algumas tipo são, e aí algum momento também às vezes você percebe: "Pô, eu mesmo eu sou assim e tal". Acho que leva um tempo também pra mim pelo menos levou para perceber isso, mas no final das contas, eu falei sobre sustentar e tudo, mas também é muito o caminho pra mim pelo menos, foi necessário esse eu falar essa solidão, mas recolher, assim, porque são processos alguns processos, né, identitários, alguns processos de maturação, você pode comungar, né, você pode compartilhar. Mas tem uns que são muito não apenas silenciosos, mas são muito isso, você e você mesmo, e o quanto que sim, você sustenta. E aí estou sendo redundante, mas mas faz nem se estou sentido, é abstraindo isso. demais, mas vamos lá, gente. Inclusive já aproveitando, né, a onda de brisas e tal, por que nibrizante, né, se antes, tipo, colocava esse Pô, nome e isso tal. isso aí é bem, eu entrei na escola eu nasci em dezembro, no final de dezembro, e na ocasião, né, eu só podia entrar na escola quando eu fui matriculado, quando você tinha 7 anos completos. Então quando eu entrei na escola, que era uma escola muito séria na roça e tal, só entrou eu na escola naquele ano, então eu não tipo, alguns processos que eu fui entender como básicos, como meio comuns mesmo, por exemplo, alguém segurar sua mão e dizer: "Ó, é assim que segura se empunha um lápis, é assim que segura, essa é a letra, tal", tipo, eu não passei por isso com essa não só individualidade e tal, mas eu não passei por isso. Eu entrei na escola, e o primeiro ano em especial, eu tinha certeza. Quer dizer, o professor em especial, ele tinha certeza de me convencer, convenceu a todo mundo que eu era burro, assim, que eu era inapto a Sério? aprender, Nossa, e tal. É que eu no Barreiro, onde eu estudava, era classe média nos anos dos anos 90, pode crer. classe não, idade média dos anos 90, né. Porque a gente não só eu, minha turma toda, a gente tinha castigos que foram abolidos na década de 70, assim. Castigo do milho, de ficar de canto, Nossa, palmatória. E todas as experiências que eu passei, como falei, não só eu, né, mas todo aquele pessoal da né, que comungou aquele espaço comigo, era algo que não existia mais, né. Quer dizer, existia lá enfim, em alguns rincões do Brasil, certamente. Então foi muito terrível. E aí nesse processo de alfabetizar, eu tô retrocedendo, tá muito, né, terapêutico isso aqui, né. Mas, retrocedendo, porque nesse processo de alfabetização, eu fui entender que o meu nome, aprendendo enfim, a caligrafia ali do meu nome, que o sobrenome do meu pai e da minha mãe, quer dizer, existia o sobrenome do meu pai e da minha mãe, e na ocasião meus pais tinham se separado, né, tinham separado recente, assim. E e aí uni, né, eu só fiz essa tabuadinha primária, que é pegar o Ni de Nivaldo e juntar as 2 letras do sobrenome da minha mãe e as 3 letras, né, sobrenome do meu pai, né, Nibrizante, né. E isso foi uma coisa, assim, meio tipo, juntar aquilo ficar tudo junto, assim, uma coisa muito infantil mesmo, primária. E aí desde então, meu caderno sempre escrevia Nibrizante. Tipo, e aí quando eu fui fazer o meu primeiro livro isso era uma coisa, né, que eu trouxe pra adolescência e tal. E quando eu fui publicar o meu primeiro livro, eu tinha um monte de caderno um monte de caderno e tal, todos eu assinava como Nibrizante. Aí eu falei: "Pô, eu vou ser Nivaldo agora". Aí também me garanti, né, sustentei o Nibrizante. E aí se tornou até 2021, né, quando eu publico, aliás, quando eu faço a 2ª edição desse livro Artefatos, né, que vem como essa mudança, que eu admito mesmo, né. Eu sei que a maior parte das pessoas fazem
alteração, assim, de nome social, ao inverso, né, depois que vão se garantir com o seu nome artístico, né, eu fiz o contrário, né, que era muita vontade de fato da minha mãe. Ela sempre falava: "Ah, você tem vergonha do seu nome. Ah, meu filho, tira essa barba". Enfim, todas essas coisas, né, que minha mãe falava. Mas em relação ao nome especial, né, que ela falava: "Ah, tipo, seu nome a gente escolheu, eu que escolhi e tal, você não gosta". E aí, tipo, o pessoal fica falando nibrizante, tipo: "Ah, eu não sou mãe nibrizante não". Enfim, aí com a perda, enfim, infelizmente dela, tal, também foi se olhar pra casa, né, se olhar pra esse enfim, para algo básico, né, que é o nome, algo primário mesmo, que é o nome que foi escolhido. E foi um processo também de de, olhar para minha história, né, olhar para a minha casa, né, pra no caso, né, não apenas a Bahia, né, mas me perceber, já que os boletos chegam como Nivaldo Brito, né, tipo, Sim. então tudo mais vai chegar, unificar os títulos. Também por um cansaço de explicar todas as vezes que eu É, chegava: "Ah, imagina. nibrizante, ah", tipo, danado, assim, como se eu fosse enfim, não preciso nem dizer, né, mas, Eu né, entendi. e nem sou, né, enfim, eu sei que causa muita decepção para as pessoas, pra algumas pessoas, assim. "Ai, caramba, você não", então, é muito a história nem talvez nem seja tão interessante como as pessoas Não, mas é da hora. especulam. Bom, já aproveitando, fale dos seus livros, assim, você trouxe alguns aqui, como que foi sua trajetória nessa escrita, assim, como foi seu primeiro livro e tudo mais? Ah, eu acho muito glorioso, não é o termo, né, porque eu acho não, não há esse verbo não se aplica para quem trabalha com literatura independente, assim, né, a glória propriamente. Mas eu me sinto muito honrado mesmo de poder trabalhar com literatura, não apenas em torno do que eu digo, do que eu quero dizer, mas de outras pessoas, né, Sim. de outras autorias, assim, ter um tanto essa função de cavalo mesmo, de ser quem de algum modo faz com que chegue, né. E aí a publicação, trabalhar com edição de livros foi um aprendizado, né, e um aprendizado muito prático, muito empírico, com várias referências. O Marciano Ventura, da Ciclo Contínuo, o próprio Daniel Minchoni, as edições produzidas pela Me Pariu Revolução, enfim. A Câmara Periférica do Livro, que é uma organização mais recente, né, que reúne mais de 30 editoras, periféricas, né, não só de São Paulo, é um exemplo disso, né, que inclusive super recomendo vocês conhecerem, que desse outro momento, assim, da literatura periférica, que é quando os saraus, mas não apenas os saraus, eles, funcionam também como casas editoriais, né. Então, para além daquele encontro em que, óbvio, a palavra ganha vida, ela ocupa ali o ar, né, mas mas também produções que têm essa preocupação, né, esse compromisso em chegar onde muitas vezes os corpos, né, desses poetas, dessas autorias não chegam. Então, além de publicar os meus títulos, como eu disse, né, eu faço parte e sou fundador, né, um dos fundadores, no caso da Selim Trovoar, né, é uma ideia e uma realização minha, mas também da Estação Povoar, que é um projeto que começa em parceria com a USP, né, uma iniciativa, também capitaneada pela professora Ana Carolina, lá da FEA, e aí a gente, formula dentro da USP esse quilombo, assim, essa ocupação de pensar e produzir edições, de autorias que a gente entende como percussoras, pioneiras do que a gente chama de literatura periférica marginal. E a gente edita em 2022 a Maria Firmina dos Reis, primeiro romance escrito por uma mulher e por uma mulher negra no Brasil, né, o Lima Barreto, Cruz e Souza, além de propor edições de várias outras autorias contemporâneas, em formato nesse formato, né, que é o são as dimensões do que era utilizado para publicar os folhetins no começo do século. Então a gente segue esse formato, né, adota esse formato como padrão para a gente publicar,
e, como eu falei, dentro da USP. Então, eu defendi, inclusive, agora em abril, o mestrado e longe mesmo, assim, desse ter sido o ponto alto, assim, a defesa e tal, foi propor e colocar de pé essa iniciativa, né, de trazer esse diálogo entre a Universidade de São Paulo e quem já está aí, né, produzindo conhecimento, produzindo, enfim, propondo outros mundos nos seus territórios. Então, é algo que eu acho muito fantástico É mesmo, muito assim. incrível. Não, e quando falo eu, não apenas, né, e é exatamente por isso, porque não acaba, não se encerra em mim, né, não é uma iniciativa apenas minha. E aí, trabalhar com livros é uma coisa que todas as vezes que eu quer dizer, eu tento não me acostumar também, tento não banalizar, assim, de tornar paisagem. E eu acho massa, hoje, né, uma das principais, vocações, uma das principais coisas que eu faço tem a ver com edição de livros, que é algo que antes, né, nesse acesso primário, era algo tão raro, assim, meu pai, minha mãe e todas as pessoas que vieram antes, né, não tiveram ocasião de ir para a escola, ser alfabetizados, nem passar por nem ter livros como amigos, né, entender que as histórias deles ou as histórias que eles quisessem contar poderiam caber aí, assim, ser agora a partir de um outro momento, né, que eu estou falando isso, não entendo como superioridade ou não vejo hierarquia entre trabalhar na roça, enfim, fazer todo esse toda essa função mesmo, né, de trabalhadora e trabalhador braçal, e fazer esse trabalho intelectual, assim, não é sobre isso. Mas ainda assim, e dito isso, ponto, eu vejo que é poderoso, assim, chegar e realizar colocar no mundo, né, essas palavras, que não Com são apenas certeza. palavras, né, são. Sim, e além de colocar no mundo, você também roda com eles, né, você é livreiro e tal, e aí você carrega com Isso. você nos eventos, né. Fale um pouco sobre isso também, né, sobre como é essa livraria itinerante que a gente estava Eu conversando brinco aqui antes. que essa caixinha é a melhor livraria das galáxias, assim, né, que é muito completa, inspirada nos maluqueiristas, assim. Acho fundamental, assim, a gente saber, né, reverberar, né, reconhecer quem veio antes, né, o Birimba, o Giovanni Bafô, Caco Pontes, enfim, a Sim, galera, né, a Juliana Bernardes, são a galera que estava aí nas ruas, vendendo, né, Pedro Tortes, né, fazendo do seu corpo essa extensão dos seus sonhos, da sua literatura, né. E sim. é uma coisa que nesse fazer dos saraus, nesse fazer né, da vida mesmo, foi algo que ficou muito explícito para mim, esse aprendizado, de que a escrita, ela não se encerra quando você, de fato, né, desenvolve a escrita, né. Pelo menos não pra gente, quando eu falo não pra gente, para algumas pessoas eu sei que sim, porque tem todo um recurso, tem toda uma lógica de vida que pens pen pensar, e produzir o que pensou, né, registrar o que pensou, é um processo que se encerra ali, né. Pra gente, a gente precisa de fato apresentar, né, precisa desenvolver essa sabedoria mesmo de apresentar o seu trabalho, de Sim. defender, né, corpo a corpo também para que ele continue, né, porque ninguém vai chegar, bater no seu ombro e falar: "Ó, você é massa mesmo, deixa É, eu colocar aqui seu livro na livraria, vou mover aqui, jornais e imprensa em torno disso". Então, é. não se encerra e a gente sabe que tem muita gente que produz também nessa lógica, né, nos exames, nos saraus, nesse circuito da literatura falada, e aí pensar que não levar apenas o meu trabalho, né, levar o trabalho de quem está aí, nesse enfrentamento. E a maior parte das Sim. edições que a gente faz, das autorias que a gente edita, tem uma característica que, para além de ser autorias periféricas, a maior parte dos títulos são de professoras, professores, né, pessoas da educação de quebrada, né. E aí eu penso muito em escola também como esse outro fronte que disputa, Nossa, esse sim. outro lugar, assim, também de fundamental de defender as utopias, né, como o Márcio diz, né, que há uma releitura breve do Antônio Cândido, né, o Márcio Vidal, ele diz que o Antônio Cândido, ele formula esse pensamento do direito básico à literatura. Todo mundo deveria, né, acessar os livros
como Sim, um pressuposto de acessar os sonhos, né. E aí o Márcio reflete que não basta apenas, o acesso como leitores, né, mas como escritores, que é o que a gente está propondo, com mais que certeza. propor, né, o que a gente tem, não só eu, mais de uma geração já nesse chegar junto, né. Quando a gente chega, traz várias outras histórias, várias outras formas de dizer. Sim, é muito incrível esse trampo, assim, muito incrível. E aí, outra parada também que eu fiquei um pouco curiosa é sobre as ilustrações, né, você também é ilustrador. Quando que se quiser mostrar, inclusive, tem algumas artes aqui. Eu queria saber como que essa outra linguagem artística chegou, assim, pra você. Você sempre gostou? Tipo, como que aconteceu Ah, isso? eu sou chonadinho em desenho, velho, assim, e como muito mais como aquilo que o Borges diz, né, assim, eu me considero muito melhor leitor do que escritor, da mesma forma como um apreciador de desenhos, né. Eu tenho muito nítida, assim, as memórias, dos livros ilustrados, os primeiros, assim, que eu ficava, às vezes, com medo, mas eu ficava tentando, entender, assim, né, antes de ser alfabetizado, primeiro encanto, assim, primeira o que me fez ficar nos livros foram as ilustrações. Sim, E eu sei que várias outras pessoas também, né, outras pessoas também se interessam por essa, né, por aí, assim. Minha mãe, por exemplo, ela não tinha nem o hábito, nem, enfim, ela sabia assinar um nome, soletrava, tal, mas ela não lia, né. E os livros que os primeiros livros que eu fiz de poesia e tudo, tinham ilustrações e várias vezes, algumas vezes, aliás, a gente conversava sobre isso e ela falava, me explicava, assim, o desenho e fazia mesmo uma livre interpretação do que estava dizendo e ela falava e ela não ficava perguntando: "É isso que tá dizendo?", assim. "Não, entendi isso aqui, não sei o que lá". "Ah, bonito". "Ah, não gostei não". Assim, eu achava tão fascinante também essa tecnologia, essa sensibilidade mesmo de procurar, eh procurar o que que está sendo dito ali, né. E eu tô sim. falando do exemplo da minha mãe, e eu sei que há outras formas, óbvio, né, de se depurar, de se pensar, mas eu penso e aí também eu tô folheando esse livro aqui, que saiu semana passada, Poemas Objetos. São os textos do Paulo Daura com as minhas ilustrações. É teoricamente aí, né, o meu primeiro livro, né, que eu ilustro que não seja meu livro, que é um projeto ali período da pandemia e que, como eu falei, acabou de sair agora, ficou na gaveta, então ele tem bem esses primeiros desenhos mesmo, na ocasião, eu todos esses desenhos aqui, quase todos, né, foram feitos com caneta Bic, né, então outro momento mesmo, eu não usava caderninho para desenhar, assim, não tinha um caderno específico, um Moleskine, nada assim, né, mas, eh, me interessa muito, e eu não tô falando não apenas nos livros que eu ilustro. Eu gosto muito de livro ilustrado, embora entenda que, gosto também de livros de vários outros livros que não tem desenho nenhum, não Sim. acho que tenha todo livro tem que ter, mas esses complementos. E eu não Sim. gosto, em geral, de livros que eu sei a função para livros infantis, quando o texto aliás, a ilustração diz a mesma coisa que o texto, mas para livro de poesia, em geral, eu não gosto quando tem o texto falando sobre a tipo, a natureza. Aí do lado tem uma página com árvores, sei lá, e animais, sei lá, uma coisa assim Sim. muito, Muito óbvia, legenda, né, né. É. em que uma coisa diz a outra, né. Sim. Diz a mesma coisa que a outra. E tipo, não acho também que ninguém tem que produzir nada pra me agradar, né, mas aí como esse olhar clínico crítico e clínico me interessa mais aquilo que eu não acho óbvio, não acho espelho, assim. Sim. É, são diferentes linguagens, né, eu acho que as 2 funcionam, mas essa realmente, assim, pra poesia, né, de tipo, você estava falando até antes, assim, da ilustração, às vezes não tem nada a ver com o que tá escrito, tipo, também é algo muito da hora, assim, muito criativo, eu acho. Não, eu acho que eu particularmente, e aí tem outras autorias que eu também, recordo que propõem isso, que eu acho massa, velho, de isso, porque não tem o texto, a ilustração, acho que um não tem que ficar refém um do outro, É, de dizer, né. E às vezes tem, se você quiser que tenha, e tudo. Mas aí também, como sim. falei, já tô opinando muito, assim. Mas
nos trabalhos que a gente faz, na Selim, uma das reflexões é que a maior parte são livros que são o livro de estreia da pessoa. Esse, por exemplo, da Ivânia Vieira, né, foi o primeiro livro dela, né, a gente editou. É porque aqui a gente não tem. Deixa eu ver aqui alguns títulos que foram as primeiras edições dos autores. A gente editou o primeiro livro do William Delarte, na primeira publicação, que não foi essa. Na verdade, ele publicou uma pela Patois antes, né? Um livro pela Patois antes, pela editora. Salvo o Sim. Eduardo Lacerda, toda a galera da Patois. A gente editou o próprio livro do Eduardo Neves, que foi também livro de estreia. O Eduardo Neves também é professor. É que hoje eu trouxe. Vocês viram, né? A caixa é pequena, então Mas cabe muita preza, coisa. a gente preza por alguma concisão aqui nisso. Então a gente publicou o primeiro livro do Leno Sacramento, né? Que é um artista do bando de teatro Ludum, Salvador. Então, no geral, a gente tem como perfil publicar o primeiro livro dos autores e das autoras, é o livro de estreia, e a gente entende que a maior parte dos lugares onde esses autores vão circular, muito provavelmente ele vai vender o livro para pessoas que estão comprando seus primeiros livros também, né? Porque Sim, são espaços onde não tem necessariamente, né, o livro como um objeto comum mesmo de acesso. Não tem livraria, você não tem, né, esses equipamentos ali de venda propriamente de livros, né? sim. Então a gente entende que a gente está inaugurando o leitor, o autor, a autora, inaugurando também muitos leitores. E aí tem essa função das ilustrações, das fotografias, de pensar projetos gráficos que tenham esse desafio mesmo, não ser um livro comum, comum no sentido, ó, texto, 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 texto. Então, essas imagens, né, pensar estratégias de configurar a poesia, às vezes de forma espiral, enfim, que isso, assim, que a pessoa lê um livro e fala, ó, esse livro aqui, tipo, pensar esteticamente, né, Sim. e eu falar, não gosto do termo necessariamente seduzir, né, mas encantar mesmo, né. Então esse aqui, projeto gráfico, a gente explorou bastante nessa lógica da espiral, do Ouroboros, né, do círculo, né, do ciclo da escrita, né, do caminho, do Da percurso. hora. E a gente pensa Sim. nisso, assim, fazer obras interessantes, não apenas no conteúdo, né, mas e aquela máxima do que o Emicida lançou, quem foi que disse, né, que o underground precisa ser mal feito, né, porque independente é qualquer coisa, assim. Fazer livros bonitos, né, a publicação da Teresa Marques também, que é uma professora, foi o primeiro livro, o livro de estreia dela com a gente. Então eu acho muito significativo isso, assim. Óbvio que isso requer bastante trabalho. Mas é uma coisa que também por isso, né, pensar que a gente tá com a galera, que a gente tá colocando no mundo algo que não a gente não Sim, tá inventando a roda, e não é sobre isso que eu tô falando, mas a gente tá fazendo com que ela gire em espaços que talvez ela não circulasse, não fosse sim. E pra eles deve esse ser muito trabalho. importante também, né, tipo, pô, ter o seu primeiro trabalho, tipo, publicado, assim, e tal, uma coisa que talvez eles não imaginassem, porque realmente é um negócio inacessível, né. E aí, tipo, ter pessoas que realmente, tipo, estão ali junto, né, é muito massa, fortalecendo e tal. Não, e é uma experiência, assim, que eu não tive essa mediação também. Quando eu fiz meu primeiro livro, foi terrível, falar foi um parto. Foi terrível, né, pela insegurança toda de não saber como, né, como ia Sim, ser, né, como saber se quantos eu imprimiria, ter pouca autonomia para escolher desde a capa, desde, enfim, tudo. E aí eu acho não, não só eu, né, mas todo mundo que trabalha comigo, né, a gente tem esse compromisso, né, de explicar, de conversar, né, de trazer algumas informações que a gente entende como fundamentais para a consciência mesmo do que você está fazendo. Como eu falei, desde a tiragem, né, que você vai fazer, a algumas decisões que são mais editoriais mesmo, pensar ali o formato do livro de acordo com o texto, né. Então, pô, sim, talvez para textos curtíssimos, assim, curtos, talvez seja melhor fazer um misto, né, que não seja esse formato que é o mais utilizado, que é o 14 por 1, tal. Então fazer um formato menor, né, que vai caber na sim, mão, porque vai possibilitar aqui mais uma proximidade com a pessoa. Um livro que vai caber no bolso literalmente, tem sim. mais um próprio manuseio, né, esse carinho, esse afeto. E pensar que quando a gente se relaciona com o livro,
o formato dele influencia também. Você não tá Com lendo certeza. né, um livro grandão. Por que que os livros infantis, em geral, também têm uma outra proporção? Sim, Enfim, mas como falei, acho que ter essa mediação de possibilitar a escolha e apresentar algumas possibilidades nesse processo, eu acho que é muito rico, assim, também, com de certeza. passar também algumas informações, falei, editoriais, técnicas que Sim, talvez a pessoa não saiba para que ela possa escolher, né. Eu sempre falo: "Ó, vê aí na sua edi". Isso é meio básico, acho que quase todo mundo que trabalhou comigo, que a gente fez livros, eu falei: "Ó, vê aí na sua estante, quais livros que você mais gosta da capa, assim, que você mais gosta da cor, né, tal". Tipo, então pega esses livros aí, olha bem o que que eles têm em comum, né, qual que é o traço, qual que é o perfil, e a gente, né, vai é um caminho por aí, já que você não, né, sim, não necessariamente já tenha decidido como vai ser essa capa. Então sim. fazer um trabalho que seja também participativo, né, que as pessoas também possam continuar, se ela quiser, não necessariamente abrir uma editora editora, mas que elas tenham consciência desses caminhos, assim, que não seja Sim. uma experiência dolorosa. "Ó, vou fazer um livro, meu É, orixá, como é que vai ser?". nossa. Então Porque, essas paradas, assim, mais técnicas, né, editoriais, tudo, é uma coisa que a gente não pensa muito, né, pra quem, tipo, é meio leigo, assim, tipo, não tá muito dentro dos processos, não pensa muito sobre isso, né. E aí é legal, tipo, ter alguém, assim, que, tipo, faça que esse processo não seja, tipo, chato ou enfim, né, que seja realmente legal, tá ligado? mas eu acho que rola muito mesmo essa insegurança que é, Sim, né, faz parte, assim, de você pensar também: "Pô, quanto será que quem vai querer me ler? Ou então, como que é, eu faço? Quero um livro, é muito caro, é muito, né, sim, impossível, será que eu consigo?". E, enfim, aí você ter pessoas mesmo e que te apresentem esse caminho, né, como falei, sim. como concreto, né. Eu acho que ajuda a gente saber. Com certeza, ajuda muito. E aí eu gostaria de pedir que você recitasse alguma coisa pra gente, por Ixi. favor. Eu vou ler, ao invés de recitar, Tudo bem, um fique à trechinho, vontade. desse livro, chama Artefatos. Esse aqui, todos os textos são de minha autoria e as ilustrações são do Paulo Batista. Super artista lá do Campo Limpo, né, um Acho que é um mais pra cima. um zineiro, Isso. né, um Aí, um cara que tem mais pra lá. uma trajetória, assim, né, um uma jornada, Aí. como editor, né, como autor, né, quadrinista, enfim, chargista, procurem saber, Paulo Batista. Então a gente fez essa edição nesse livro, ele sempre foi nesse formato, ele sempre foi PB, né, então desde todo ele é preto e branco, e ele tem esse conceito, não por acaso, né, artefatos, que é a PB Editorial, é uma iniciativa do Paulo Batista. Eu vou ler aqui o Legal. final dele, que é pode ser entendido como uma DR, mas talvez não também, você me diz. Se você estiver com o coração muito ferido, assim, muito frágil, esse é o momento de você pular para daqui um minutinho, assim, esse não, tô brincando, mas talvez não esteja. Quando devolver a aliança, os presentes e as chaves, os olhos e os sonhos, ainda não é o fim. Quando você parar de pensar na pessoa, deixar de ver o riso dela na alegria das outras, ainda não é o fim. Quando não puder mais esperar por gestos, palavras, tempo, ainda não é o fim. Quando você parar de esperar, ainda não é o fim. Quando parar de mentir para não ter que dizer nada, também ainda não é o fim. Quando você parar de fazer gracinhas, deixar de contar as novidades e os preteres, também ainda não é o fim, não. Quando acordar de um pesadelo que é quase memória, que já foi sonho e nada mais desperta, ainda não é o fim. Quando você apagar o nome dos contatos, excluir fotos, deletar tudo, tudo, ainda não é o fim. Quando fizer da amnésia sua melhor amiga, ainda não é o fim. Quando abrir conta no Tinder, guardar novas datas para comemorar
Quebrar o recorde de X paixões numa semana ainda não é o fim. Quando deixar de mendigar atenção e carinhos ainda não é o fim. Quando você comprar roupas novas, fazer dieta, trocar as senhas, mudar o cabelo, CEP, ainda não é o fim. Quando superar luto, recaídas e até contar pra família que acabou, ainda não é o fim. Gente, se vocês quiserem saber quando termina aí, ó, Ah! Artefatos, procurem saber. Procurem saber. É... Brincadeiras à parte. Não, mas é sério, assim. O É. livro tá disponível. Quem ficou curioso É, aí não quer saber que ela fala, que vai ter que diabo, que comprar, negócio é hein? isso? É, mas eu acho fascinante porque, na verdade, não tem a resposta aqui exatamente. Na verdade, tem, porque a ideia é essa, né? Ele começa quando. Ele termina quando você decide recomeçar, que é exatamente o texto da página 1 desse livro. E eu tô dando um spoiler, né? Tô dando um entrega, porque já teve gente que falou assim: eu li e não fala que acabou, Nivaldo, você tá dando golpe aí. Mas na real, essa é a lógica, né? Quando você decide recomeçar, talvez seja sobre isso, né? Não é sobre necessariamente o final das coisas, mas quando você começa as outras ou outra, enfim, X. Mas Que não, também, assim, bonito agora eu me isso. senti assim, meio coach, assim, meio, oh, nossa. Não, mas talvez você que diz no final das contas, né? Só você pode. É verdade, só. Caraca, potente, É, mas potente. é por aí. Esse livro aqui eu tenho também muito carinho. Ele tem como eu falei, esse formatinho, assim, muito Sim. xodozinho, muito, eu adoro esses livros. É, e aí tem um texto de apresentação, que é curtinho também. Paixões Severina, o título é Fotografias de Relâmpagos. Paixões severinas em tempos de relações aquáticas. Ó, tá vendo? É. Até o livro tá desistindo, falando assim, que bad. Mas só vou ler só o primeiro parágrafo. Tudo bem, fica à O vontade. vidro em cacos, o ferimento invisível, o último final. É fantástica e irreversível a natureza das coisas. Mas existe algo ainda tão poderoso quanto o definitivo. Um instante é a própria história, um vão entre a eternidade e o agora, aqui. E aí, né, essa é a primeira parte do texto da apresentação, que no final das contas esse livro, ele fala muito. São todos textos curtíssimos, né? Bem quase que aforismos, mas eles têm como pressuposto essa paixão que a gente alimenta, que as pessoas em geral alimentam, pela eternidade mesmo, assim, de querer que é verdadeiro, o que é verdadeiro nunca É. acaba, e se não for pra sempre, não me olhe assim, sei Sim. lá, umas coisas assim, muito. Do quanto que isso nos. Talvez não seja tão assim, né? E falar isso também É. já bate aquela bad, ela tá vendo? Ela assim, não fale isso, assim, eu quero que seja eterno, sim. Ai, mas mas essa parada que você estava falando, assim, de que, tipo, meio que não termina, né, termina quando você recomeça, me lembrou muito aquele conceito do começo, meio e começo. Não Ai, tem um fim, sabe. É nossa. realmente porque a vida é isso, a vida é cíclica, né, tudo. Então, desde relacionamentos a processos, a vida é assim, né. E eu acho que dizer isso, assim, eu falo isso muito pra mim mesmo, né? Porque embora, né, esteja convencido disso, às vezes a gente quer prolongar mais qualquer situação, assim, Sim. mais do que ela é de fato. E aí tem eu também fiquei muito feliz quando eu pensei isso, embora seja apenas 2 palavras, e talvez outras pessoas já tenham dito, muito provavelmente outras pessoas já tenham dito, que é infinito agora. O Né, o infinito agora. O Gil, né, o melhor do já escreveu bastante, o melhor do lugar do mundo é aqui agora, enfim. Mas o infinito agora, que eu fico viajando nisso, assim, né, como eu falei, são só 2 palavras. Infinito agora, infinito agora, infinito agora, o infinito é o agora, né, tipo, e por aí vai. Mas eu acho que esse apego mesmo, né, Sim. eu falo, não se aplica apenas aos relacionamentos, né, mas lidar com as transformações, né. É que é muito não sei se todo mundo, assim, mas eu, por exemplo, assim, eh,
eu sempre acreditei que eu lidava muito bem com mudanças, mas no fim não é a verdade, sabe? Então, tipo, Às vezes eu tiro é, 10, às vezes eu nem vou pra aula. exatamente. E aí a gente tenta prolongar esse agora pra que, tipo, não haja essa mudança, né? Porque a mudança é assustadora, né? Mas é muito louco Amiga, isso. bora mudar de assunto, tá querendo. O pessoal já Terapia. tá falando assim, que tá se tornando essa conversa, assim? Parem de falar de mim, né? Né? Mas é. Mas eu não vou falar mais nada sobre. Enfim, vamos mudar de assunto, né? Fica aí a reflexão. Mas, enfim, aí eu queria que você falasse um pouco agora dos seus projetos, né? A gente estava falando sobre o Cola Comigo, tem também o Sarau Secreto, então, tipo, muitos trabalhos, assim, aí eu queria que você falasse um pouco desses trampos aí, assim. Também tenho pensado, assim, nessas, digamos, sistematizações, nas coisas que tem um padrão e que me encantam ou me interessam, que eu vejo que tem um caminho ali, né? Eu vejo que tem quase que uma dicotomia, assim, como fosse inimigos, né, entre planejamentos, né, e improviso, assim, né, mas você pode se planejar para improvisar, talvez, né, assim. E aí também nessa era dos coaches, né, dos empreendedorismos e tal, eu acho tão massa, assim, estar num espaço e puxar um sarau, né, assim, e sarau, eu entendo que a tecnologia, ela é muito intuitiva mesmo, você pode fazer Sim. um sarau e nunca chamar, por esse nome. E eu fui entender isso também muito depois, assim, de observar que ninguém ali na roça, assim, na raspa de mandioca ou numa bata de milho e tal, estava preocupado em botar nome, né, mas ali todo mundo tinha hora de puxar uma música, de contar uma história, de contar uma piada e fazia um ciclo mesmo, que não era necessariamente numa sequência assim, né, mas ali tinha uma cultura e tinha uma arte, né, uma Sim. literatura, enfim, uma música sendo produzida de forma orgânica, sem precisar de microfone, sem precisar de uma cerimônia e dizer: "Ó, vamos lá que vai ser isso", porque aquilo ali compunha aquele encontro e não era nem necessariamente o centro, né, o foco, né, mas colocar a poesia, colocar a arte no que você está fazendo, né. E aí foi dessa percepção que veio mesmo, né, esses fazeres, assim, do Sarau Secreto, o a coi pensar galerias, né, de arte, né, que não tem esse nome, nem se pretende a sê-lo, mas pode tocar alguém quando você cola uma poesia num ponto de ônibus, né. Você pode criar ali um encontro daquela pessoa que vai ficar durante um tempo que ela nem quer estar É. ali, mas, Sim. né, talvez até pela repetição, né, uma hora ela vai falar: "O que que é isso aqui, né? Que Sim. será que quer dizer? Que isso me diz?" Ou talvez essa poesia encontrar a pessoa exatamente no dia que ela precisava É. precisava ou enfim, né, que elas ali se veem, né, se tocam. E eu acho isso também fascinante, né, de quando você propõe encontros, né, como falei, seja da palavra falada, o dita, o prensada num muro, num poste, enfim, num ponto de ônibus, qualquer lugar assim, sem, ser previsível, né. Ela não tá num lugar onde todas as poesias deveriam estar. E uma coisa que me encanta muito, que é propor esse desarranjo, assim como os próprios saraus, né, foram essa Sim. ocupação, principalmente de bares, né, um espaço, né, historicamente associado ao consumo, exclusivamente ao consumo de álcool e à ocupação masculina, enfim, a gente sabe, não apenas nas periferias, né, mas o significado mesmo, né, de ficar, né, de ocupar um bar, né. E aí quando você coloca poesia ali, você Muda. tensiona pra mudar um pouco também esse significado social desses espaços, né, Sim. e assim sucessivamente. Então acho que é, no final das contas, usar essa mesma lógica, de a poesia pode te encontrar, eh, e ponto. O lugar e Sim, tudo, e aí no lugares final que das nem contas, o que eu faço, parte do que eu faço é pensar esses imprevistos, assim, sim. esses encontros, como falei, seja colando lambe, seja propondo esses saraus, tipo, onde que é aquela piadoquinha bem quarta série, né. Jesus já disse: "Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, né,
e falarem meu nome, né, eu estarei lá, né, uma coisa assim. Algo assim, né. Olha, quando alguém levantar o dedinho, Castro Alves, assim, e falar, né, ou abrir um livro, então, mudar o tom de voz, assim, tiver um pigarro e tal, tipo, né, bater os talheres. Gente, talvez seja sarau. É Falei para verdade. muita gente, eh eh, muita gente que não sabe o significado da palavra literatura e talvez nunca tenha pronunciado essa palavra, muitas dessas pessoas já produziram muito mais literatura, né, do que necessariamente quem vive repetindo a palavra literatura, a palavra poesia, enfim. Porque eu acho que tem outra forma de existem muitas outras formas de você, de fato, não só criar beleza, mas criar esse encontro aí com a linguagem, com Sim. E eu fiquei pensando também sobre ser algo natural, né, que nem você estava falando, né, da de lá na roça, tudo, tipo, realmente a galera estava eu falo muito disso porque eu vejo muito a minha sogra falando sobre isso também, né, que ela é mineira e tal, então ela me fala as mesmas coisas, assim, de estar lá trabalhando, assim, sei lá, lavando a roupa ali no rio, e aí elas começam a cantar, sabe, começa, tipo, contar as histórias, ali tem muito essa coisa da escuta, e que não tem um nome, assim, tipo, o sarau não é tipo um evento, é só natural, só sabe. é E isso é muito bonito, sabe. Eu acho que realmente é um trabalho muito bonito que você faz, assim, de trazer isso pra cá também, de ser uma coisa natural, sabe, de colocar em lugares inusitados. Não, eu piro, assim, que lá na minha família não tinha na família da Bahia, né, não tinha isso, né, essa prática. E aí também fico muito feliz, assim, de poder voltar à minha terra natal, nas escolas rurais e, né, já é mais de uma década, né, fazendo isso, fazendo sarau, formações voluntárias com os professores e entender que já é uma cultura lá também, o próprio sarau. E aí quando eu vou Hum. lá, né, aí o pessoal: não vai fazer nenhum sarau não?" Eu falo: "Não, sarau não precisa da minha presença para que aconteça, assim, vocês podem fazer". "Não, mas vocês continuem", acho que também é uma coisa meio Sim. meio não, muito importante, né, quem autoriza para que exista, né. É. Precisa de alguém com livro publicado para que exista sarau? Quem precisa, né, qual alvará simbólico ou objetivo é necessário para que as pessoas façam, né. E eu vejo que eu vejo muito que em alguns espaços ainda prevalece isso mesmo, ó, precisa de alguém para apresentar, de alguém para puxar, Sim. alguém que seja tem alguma distinção das demais para dizer que vai existir, né. Sim, isso inclusive acontece muito quando a gente vai fazer sarau nas escolas, assim, né, e aí quando a gente termina o pessoal fica: "Ai, quando é que vocês vão voltar, tudo?" Aí tipo: "Ué, vocês podem fazer sem a gente planta a semente e vocês continuam, vocês germinam", tá ligado? Nossa, eu acho que essa é a lógica, na real, Sim. assim, porque se ficar refém, né, de É, de então. de uma pessoa acho que também eu percebo o quanto que essa prática de depender de alguém, dos saraus terem donos, assim, de É. forma quase que corporativa, e eu entendo muita coisa, né, entendo que tem os nomes propriamente dos saraus, mas você pode também eu acho que não é pelo excesso de sarau, não vejo nenhum problema nisso. Mas eu acho que é uma tecnologia que a ser multiplicada, assim, Sim, e com cada um fazer certeza. do seu jeito. Ah, não tem músico, né, bota um DJ, sei lá. É. Mas eu acho que o esquema de ouvir, ter Sim, o registro, da audição e da troca, assim, genuína, é que é o pulo do gato dos saraus. com certeza. Bom, enfim, a gente se perdendo aqui. Agora eu queria partir para um bate-bola mais rapidinho, assim. Eita, eu não estava Que a gente preparado já não. tá chegando nos finalmente, aí é um bate-bola mais rápido, mas Bora. pode ficar tranquilo. Agora você fala isso Depois que eu falo, essa agora é você a hora. fala isso. Tipo, quando alguém fala: "Pode ficar É, tranquilo", aí você nunca pior que é mesmo. Mas vamos lá. Qual que é o seu maior sonho? Vixe, rapaz, tô dizendo, viu. Meu maior sonho nossa, tem uma coisa que eu quero muito, assim, é poder
eu quero estudar mais nesse sentido, mas eu quero muito trabalhar com audiovisual, assim. Tipo, é uma coisa Sério? que eu quero, assim. Que da hora. Eu acho que talvez faça, não faça nada que preste, mas é uma coisa que eu gosto muito de consumir, é uma coisa que eu acho Uhum. massa, mas é um lance que eu gostaria de ter, de, de, de testar, assim, né? Seja como roteirista, seja tal. Me encanta, assim, Da hora. não sei se eu vou, se o processo é tanto, mas tem uma assinatura, né? Contar histórias com imagem e som, com textura, Sim. com outra textura que não seja apenas da palavra. Isso é muito interessante mesmo. Caramba. Seu maior medo? E tá, tem que falar agora. É, assim. Olha, eu tenho muito medo, de forma prática, de ficar doente, assim, de ficar e em especial de não conseguir falar, assim. Falar é uma coisa que a voz e tal, mas no geral eu tenho muito medo de ficar doente. Quando eu fico doente, em geral, eu fico com muito medo, muito pavoroso, assim, de pensar o corpo como isso, assim, tudo que eu tenho, tipo, né, eu sou um trabalhador como muitos, né, muitas outras pessoas. Mas eu sempre É, tenho muito medo de ficar disfuncional, de ficar inútil, assim, pra trabalhar, principalmente. pode crer. Sua maior perda? Eita, vixe Maria, Essa é agora, ô pesada. gente, Essa, isso essa aí, dói. vocês Essa estão dói. olha, certamente a perda que foi muito divisora de águas, assim, para muitas coisas, foi a perda da minha mãe. Você tinha quantos anos quando ela faleceu? Não, não faz tanto tempo, Ah, eu já era não, adulto, só pra assim, saber, assim. mas foi muito pelo processo, pela forma como aconteceu, né, pela vulnerabilidade também que ela ficou e por também não ter tido um cuidado, médico, né, satisfatório, né. Minha mãe faleceu com diagnóstico de apendicite, né, assim, né, uma coisa, Caramba. né, evitável, né, tal, enfim. Eh, essa foi uma perda que eu demorei um tanto para sair, assim, por pensar, né, nisso, o que poderia ter sido feito e tal. Hoje eu já É. entendo e elaboro de outra forma, mas foi muito difícil. Bom, sua maior conquista? Eu acho que a maior conquista é ser, assim, me reconhecer nesse nome. A maior conquista foi chegar aonde eu, digamos, sair, voltar para casa. Faz sentido. Da Vestir meu hora. nome foi uma conquista. Sim, imagino. Agora uma pergunta mais profunda, assim, aí você pode, Mas pode brisar. É a última pra finalizar. O que é o amor pra você? que é o amor? Eita pleura, velho. Pensei que era o que é a vida, eu estava preparada para essa do abujar essa provocação. Essa é a parte Que é o abujando, assim. amor? Olha, eu acho que qualquer coisa que você fale é meio bobagem, assim, até você sentir, você tal. Mas nesse lugar, digamos, a linha entre o ideal e a prática, eu acho que se houvesse uma forma de dizer o que é, né, eh, assim, eu acho que é muito deixa que tudo que eu tô pensando, assim, já foi dito. O que é que eu vou Não, falar mas sobre o é amor, isso. né? Amor é o que acha sem se ver, é ferida que dói. Velho. É muito difícil mesmo, porque é isso tudo até você sentir, até você estar ali, mas se parece muito tem uma coisa que eu tenho pensado, né, que é essa sabedoria que é sobre trocas, né, a reciprocidade, a honestidade que tem, na justiça que existem nas trocas. Eu acho que para um amor, uma relação afetiva, né, adulta e tal, eu acho que me parece coerente quando há trocas justas, ou que você se reconheça ali como proporcionalmente, eu tô aqui na mesma ou numa intensidade, na mesma usando a mesma força. Não exatamente a mesma, né, mas o que eu consigo, né, quando você tem esse Sim. acordo, né, de viver na justa entrega. Faz sentido, Não faz faço ideia sentido. do que eu tô falando, mas me parece que é por aí, assim. Boa, gostei, gostei. Aí eu queria pedir que você fizesse mais uma curtinha assim, rapidinha, só pra finalizar. Uma curtinha rapidinha? É. Tá, eu vou ler então uma curtinha, vou ler algumas páginas desse livro rapidinho. Quem nunca errou, atire a primeira regra. Quem foi mais palco para o medo? Cemitérios, ruas, espelhos. Tem uma que eu gosto muito, e aí essa aqui é a de finalmente mesmo.
Essa aqui, ó. Quem prova todas as roupas da loja e leva apenas à vontade, entende o que é estar ao seu lado e nunca. Caramba! Pô, pô, pô. Muito obrigada pela sua presença, De pela sua nada, Mirella, valeu. sabedoria. É Foi um nada. papo muito da hora. Agora eu vou voltar pra casa pensando que é o amor. É, Gente, não, eu vou ficar arrependido assim. Como é que eu não soube responder assim? Da próxima. pode crer. Gente, se vocês forem convidados para esse podcast, vocês já. Se Né? preparem. É verdade. Aquela parada assim, quando você tá lá no banho, você fica, putz, eu podia ter respondido isso, tá Velho, ligado? fala, Aquela coisa que você como é que eu não falei? Né? Como é que. pode crer. Né? Aí, sei lá, se tivesse namorada, como é que você não falou meu nome lá na hora? Você não tinha que ter dúvida, tal, né? Tipo, tinha que ter falado, o amor pra mim é fulana, tal. Gente, muito obrigado pela Obrigada. acolhida. Vida longa, longevidade e longitude. Ah, obrigada, você também. Aí, se quiser já deixar suas considerações finais, suas redes sociais aí Ah, pra pessoal não perder nada. falei, os títulos estão unificados, né? Os boletos, tudo chega em meu Sim. nome agora. Nivaldo Britos, coloco o S só, né? O S de Santos, Nivaldo Britos. É, é só lançar lá. E eu recomendo mais, né, tanto quanto o meu trabalho, vocês conheçam o trabalho da Selim Trovoar, Estação Povoar, editoras que são essas casas poéticas também. Sim. Daqueles, não Boa. o plágio, é o golpe. É, e também, né, a iniciativa da CPL, Câmara Periférica do Livro, que reúne várias outras casas editoriais. Como falei, acho que é essa outra revolução, né, da gente também se editar, né, da gente também pensar como a gente quer que os nossos pensamentos, que as nossas poesias cheguem até as pessoas. Com certeza. Procurem saber. É isso, então. Muito obrigada. Queria agradecer aqui também a todo mundo que participou aí do projeto. A Siga o Som, Bion Santana, Hans, a Kim, a Casa Poética, né? O Rodrigo Siria, com a Mônica Alves, todo mundo aí que fez parte desse projeto. Queria agradecer a você que está aí assistindo, sempre sintonizados com a gente. Sigam as nossas redes sociais aqui também, @Casa Poética SP. Sigam a Siga o Som também, @Siga o Som, para não perder mais nenhum conteúdo também que eles produzem aí. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.